As despesas do Brasil com o judiciário somaram 146 bilhões e 500 milhões de reais em 2024. As despesas do Brasil com o judiciário somaram 146 bilhões e 500 milhões de reais em 2024. Um novo recorde histórico. O valor representa um crescimento real de 5,5% frente a 2023, segundo o relatório Justiça em Números do próprio CNJ. O gasto corresponde a 1,2% do PIB e a 2,45% do total desembolsado pela União, pelos estados e municípios. O CNJ, presidido por Barroso, aponta que o avanço foi puxado por 3 frentes: despesas com pessoal, investimentos e outras despesas correntes. Nossa, que esclarecido, hein? O custo por habitante atingiu R$ 689. Os gastos com tribunais de justiça no Brasil são o segundo maior do mundo, atrás apenas de El Salvador. E El Salvador, pelo menos, prende traficante, né, Gisele? Olha só, Pavinato, é interessante porque esses dados, eles dizem respeito a todo o cenário do judiciário. Ele não diz respeito somente à Suprema Corte. Então tem... Não, é desde a vara. Vara... o tribunal, é o STJ, é o STF, o trabalhista, estadual, federal, é o TST, militar, tudo. É. Exatamente, é todo o judiciário, todo. Embora o STF, a gente saiba que tem aquele custo que é maior do que a Corte Britânica, sendo que a Corte Britânica, ela dá um retorno aos britânicos ali, aos ingleses, por conta da questão do turismo, enfim, então gera um lucro, embora ele tenha ali um custo, mas tem esse retorno desse capital para os próprios ingleses, fora que, enfim, né, muito mais elegante. Então, só de ver a beleza e a elegância também já dá um pouco de compensada. Né? Não, no Brasil tem a mansão de 750 metros quadrados que a família Moraes comprou lá em Brasília por elegante. 12 milhões à vista, sem financiamento, também vai ser não vai poder ser ponto turístico, né? Vai ter guarda na frente, igual tem militar na frente do Palácio Miraflores, lá na Venezuela, né? Mas o STF, portanto, está aí, né, dentro desse pacotão do judiciário. Agora, o que fica evidente, Pavinato, você, jurista, sabe muito mais do que eu, é que há um aparelhamento em todas as instâncias, em todas as categorias, há aquela síndrome de pequeno poder e do grande poder. No caso do judiciário, a gente sabe que tem sim um grande poder também, dependendo ali do cargo que ele ocupa, mas esse grande poder dos burocratas mesmo, né? É uma coisa bem Max Weber também, né? Aquela coisa da máquina estatal burocrática, o alto escalão dos funcionários públicos, o alto escalão da burocracia, custando bastante, de novo, corrompendo o que é justiça, corrompendo preceitos básicos do que é justiça a partir da literatura do próprio direito e aparelhando absolutamente tudo de maneira ideológica. A gente tem, por exemplo, se não me engano, no Tribunal Militar, aquela moça, realmente agora não lembro o nome dela, mas que se declarou feminista quando tomou posse, enfim, falou uma série de bobagens. O Bolsonaro, por exemplo, também tramita dentro de tribunais militares para ele perder, né, títulos, enfim, por conta da influência do STF nesse julgamento que aconteceu aí há 2 semanas. Então, que a gente vê um aparelhamento ideológico muito grande, a corrupção do que é a justiça, do que é o direito, com o dinheiro do pagador de impostos, que é chamado de fascista por muitos que estão lá dentro, ocupando esses cargos dentro do judiciário brasileiro. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, mais de quase 150 bilhões de reais saindo do bolso do pagador de impostos, que eventualmente óbvio. É chamado de fascista. Você chamar o pagador de imposto é fascista. Dificista é ser o pagador de imposto. É verdade. Agora tem um sujeito aqui no chat, tem um corno chamado Carl Zaka. Carl Zaka. Não vi, vamos ver. Devia ter o sobrenome Alho. Né? Carl Alho. Meu Deus. Ele escreveu nuvens aqui. Moraes, livre docente da USP, notável saber jurídico. Eu vou explicar para você, o Carl Alho.
Ai, meu Deus. É o seguinte, a USP não é mais aquela. Olha a cara dela. A minha carreira toda é dentro da Universidade de São Paulo. Toda ela. Eu não tenho tempo, por exemplo, para terminar minha livre-docência. Estou em processo de apresentar minha livre-docência também na USP. A livre-docência do Alexandre de Moraes é uma livre-docência problemática. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não quero ser processado. Mas busque saber. Mas, de fato, ele tem todos os títulos acadêmicos. E ele não é livre-docente, ele já é titular. Ele está acima do livre-docente em carreira acadêmica. Agora, Carl Alho, se você pegar a tese de titularidade do Alexandre de Moraes, coisa que eu fiz, tá? Você pega a tese de titularidade, tem um primeiro ponto. O arquivo digital que foi entregue à Universidade de São Paulo é um arquivo que saiu de um Word licenciado para José Levi do Amaral Júnior. O Alexandre mandou o arquivo para ele mandou para a universidade, afinal de contas ele assessora o Alexandre de Moraes, tudo bem. José Levi do Amaral Júnior, para quem não sabe, foi PGR não, ele foi AGU do Bolsonaro. Hoje ele é conhecido como leal serviçal de Alexandre de Moraes. José Levi do Amaral Júnior é professor, eu não sei se doutor ou livre-docente lá da USP também, de Direito Constitucional. José Levi do Amaral Júnior, no Gilmar Palusa, ele teve uma fala que dizia assim: muitos dizem que a liberdade de expressão é poder falar sobre tudo, mas nós no Brasil estamos à frente, porque no Brasil nós sabemos que nem tudo pode ser falado. Nossa. Olha a genialidade desse sujeito. José Levi do Amaral Júnior, ele, anteontem, teve o visto cancelado pelos Estados Unidos. José Levi do Amaral Júnior mandou a tese para a USP e, olhando a tese, nós temos, não falo de algumas, não falo de dezenas, eu falo de centenas de erros de português. Gramática, sintaxe, que coisas desta natureza. Centenas. É uma tese que fosse, na época em que a USP era a USP, não serviria nem para ser cortada em quadrado e feita de papel rascunho para a sala do Bedel. Não serviria. Mas serviu para ele chegar a titular. A titular de quê? A titular de uma disciplina que foi inventada para ele ser titular. Então o fato de USP e de Alexandre de Moraes hoje em dia não significa mais nada, viu, Carl Zaca? Não significa nada. Eu faço questão aqui de esclarecer isso para você, porque eu brinco, né? Falei Carl, Alho, etc. Mas isso é uma coisa que confunde a cabeça das pessoas, de fato. Porque você fala em USP, bem ou mal, dentro da várzea que virou a instituição, Universidade de São Paulo, esta várzea ainda é melhor que o pântano da Universidade Brasileira. Portanto, há que se esclarecer essa confusão gerada por títulos, porque de fato ele tem os títulos. Mas esses títulos hoje, infelizmente, não têm o mesmo quilate que outrora teve, que outrora esses títulos tiveram. Uma estátua das lojas Havan foi destruída por um incêndio na madrugada de ontem na cidade de Petrolina, em Pernambuco. As estátuas colocadas nas unidades da Havan fazem referência à Estátua da Liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. A empresa classificou o caso como ato criminoso, já que câmaras de segurança registraram 2 homens ateando fogo na estrutura por volta das 2 horas da manhã. Em postagem nas redes sociais, o dono das lojas Havan, Luciano Hang,
disse que é a terceira vez que colocam fogo em estátuas. E até hoje, nenhum, repito, nenhum criminoso foi preso. Só Luciano Hang. Né? Geisiane. Bom, o Luciano Hang que não tem também, né, direitos eleitorais, direitos políticos, sendo que sempre foi empresário, nunca se lançou a política e fez ali uma brincadeira num grupo privado do WhatsApp e deu no que deu. Agora é interessante porque eu lembrei Você acha que a coisa lá em Pernambuco tá petrolina? Olha, não sei. Você sabe que minha mãe mora em Pernambuco. A minha mãe é recifense. A minha mãe é recifense. Ela mora no Recife? Ela mora perto do... Ela mora em outra praia, não mora na praia do Recife. Ela mora numa praia de Paulista. Minha mãe mora em Recife. Mas você sabe que eu lembrei, ô Pavinato? Qual que é a praia de Paulo? É Cumbuco? Não, a praia... Não, Cumbuco é no Ceará. Você vai gostar desse nome. A praia do litoral ali, do litoral norte de Paulista, uma das praias, que é a que a senhora, minha mãe mora... Maria Farinha! O Aécio vai muito lá. Eu sabia que você ia gostar. Eu não, o Aécio. Ele adora nadar lá. Olha só, eu lembrei daquela estátua de São Paulo, que foi o Borba Gato, que também ateou fogo ali, o cara e tal. Mas o Borba Gato é uma coisa muito horrorosa. Eu sempre achei a estátua do Borba... Não justifica. Não justifica. Mas a coisa do Borba Gato é a coisa mais horrorosa. Eu falo a mesma coisa em relação à estátua da Justiça ali, né? Que é a famosa batom e tal. Aquela estátua, ela é horrorosa. De novo, tá? É um ato de vandalismo, um ato minúsculo, inclusive, de vandalismo. No dia seguinte, aquilo dali foi lavado e já era. Você põe um batom, agora atear fogo não acontece nada. Você vê a justiça de merda desse país. Exatamente isso, assim. O senso de justiça tem a ver, evidentemente, com a proporcionalidade da ação. Então, se você trata o Brasil tem tanta justiça quanto o Alexandre de Moraes tem cabeça. É exatamente isso, a analogia. E não estou falando do cofre, estou falando da cabeça. Da cabeça. Não, mas ninguém pensou nada diferente, a gente pensou na cabeça. Alexandre de Moraes é um grandíssimo filho da pátria. Exatamente isso. Falta de senso de proporcionalidade, não aconteceu nada. O Luciano Hang, que é empresário, é punido diariamente. O cara que fornece aí emprego a milhares de dezenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, aliás, esse sim é punido pela justiça brasileira. E não só pelas lojas, da construção civil também. Exato. Ajudou bastante também nas enchentes do Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquela tragédia terrível. Rio Grande do Sul, inclusive, que ainda, infelizmente, até hoje sofre as consequências daquela tragédia terrível, foi um dos empresários que tomou a frente, ajudou bastante ali os gaúchos naquela tragédia, mas é punido pela máquina estatal brasileira, é punido pela máquina judiciária brasileira. Enquanto isso, podem aí atear fogo, e também é bastante simbólico, né, Pavinato, atear fogo ali na estátua que representa a Estátua da Liberdade americana, bastante simbólico também. Isso dá bastante o tom do nosso país, né, o tom do momento do nosso país, que é triste. O tom do momento é o nosso maquiador. Cadê o tom do momento? É verdade, o nome dele é Tom, é verdade. O tom do momento. Olha, falando vamos para Nova York. Vamos. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.